Olá, nono ano, dando continuidade aqui à nossa correção, certo? A gente teve que colocar em duas etapas. A memória do meu celular já estava cheia e aí eu teve que dividir em duas etapas. Quando vocês forem fazer a correção que for acessar o Líquen, lembrem disso, viu? Vai ter a primeira e segunda fase de correção, certo? Então a gente parou no outro vídeo na seção 6, perdão, na questão 6, ok? E eu estava dando o exemplo do café solúvel, não foi isso? Que quando eu uso café, eu uso solúvel, que é mais prático, porque eu não uso com tanta assiduidade o café. Então, o café, dentro de uma mistura, é um exemplo de um soluto, certo? O que é o soluto? É a substância que vai se dissolver na presença do solvente. No café, quem seria o solvente? A água. E o conjunto do café, água e açúcar daria o quê? A solução, certo? Então, aí diz, no primeiro parêntese, substância que dissolve o soluto. A substância que dissolve o soluto é o chamado solvente. Então, a gente vai lá e procura a letra C e coloca no parêntese. O próximo parêntese, mistura. No caso, mistura homogênea, que a gente já viu que mistura homogênea é uma mistura que apresenta uma única fase, que é o que justamente vai ficar nessa situação. E toda mistura homogênea a gente pode dizer que é uma solução, certo? Então a gente procura a opção solução, letra A, e coloca dentro do parêntese. E o último parêntese tá aí, substância que se dissolve no solvente. O que se dissolve no solvente é o que eu acabei de falar, é o soluto, no caso falei agora há pouco. Então, o soluto aí seria quem? O café, que a gente vai dissolver na água, que será o solvente. O conjunto dessa mistura vai formar uma mistura homogênea, e toda mistura homogênea a gente pode dizer que é uma solução. Beleza? Então ficou CAB, ok? Vamos agora para a sétima questão. A sétima questão é aquela questão que eu já tinha falado para vocês logo no início, para identificar quando uma substância é uma substância pura, simples, ou é uma substância pura, composta. Se tiver um único elemento químico, seja com 2, 3, 4, 5 ou 6 átomos, a gente diz que essa substância é uma substância simples ou pura simples. Se ela tiver 2 ou mais elementos químicos formando, aí a gente diz que ela é uma substância composta, certo? Aí a letra A, nós temos o hidróxido de sódio, não que posso dizer, não é obrigado você saber o nome das substâncias que está aqui não, tá? Eu estou dizendo só porque eu tenho conhecimento. Então, no hidróxido de sódio, a gente tem o elemento químico sódio, o elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio. Portanto, a gente tem 3 elementos químicos. Se temos 3 elementos químicos, automaticamente isso aí será o quê? Uma substância pura composta. Certo? Então, letra B. Aí temos o ácido clorídrico e temos aí 2 elementos químicos. Quais são os elementos químicos? Hidrogênio e cloro. Se tem 2 ou mais elementos químicos formando uma substância, então eu tenho uma substância pura composta, certo? Letra C. Aí tem F2. F2 é o flúor, certo? Então, é um elemento só com mais de um átomo, mas é um elemento só. Então, se só tem um elemento só, embora com 2, 3 ou mais átomos, a gente tem o quê? Uma substância pura simples. Beleza? Na letra E nós temos NH3. Então, observe, a gente tem o nitrogênio e tem 3 átomos de hidrogênio. Então, aí a gente tem o quê? 2 elementos químicos. 2 elementos químicos. Respondam aí qual é? Substância pura composta. Beleza? Tenho certeza que aí vocês já estão entendendo. F. A gente já viu até essa substância anteriormente no vídeo anterior. Aí temos o quê? O nome científico do sal, cloreto de sódio, se lê de trás para frente. Cloro e sódio, 2 elementos químicos, uma mesma substância, então temos o quê? Substância pura composta. H, novamente 2 elementos químicos, carbono e oxigênio, formando aí o gás carbônico.
certo? Então, temos de novo o quê? Substância pura composta. Na letra I, temos somente um elemento químico que é o hélio. Se a gente só tem um elemento químico que é o hélio, então a gente diz que é o quê? No caso aqui, nessa questão só diz se é substância pura simples ou substância pura composta. Se dizer se é um elemento químico ou uma substância pura simples ou uma substância pura composta, aí você iria, nesse caso, dizer que era um elemento químico, certo? Mas como não tem a opção elemento químico, então você vai dizer o quê? Que é uma substância pura simples, certo? A J temos o hidrogênio e temos o iodo. Então, a gente tem dois elementos químicos. Embora dê a impressão que seja um só, mas só seria uma só substância, um só elemento químico, se esse I tivesse minúsculo, certo? Mas como ele está maiúsculo, aí está formando hidrogênio e iodo. Então, são dois elementos químicos ou mais, temos o quê? Substância pura composta. E a última, a letra K, só temos um elemento químico, que é o oxigênio, aí é o gás oxigênio, O2, certo? Um elemento químico só, a gente diz que é uma substância pura simples. Seria muito bom que vocês, no caso, vocês iriam sentir menos dificuldade se vocês tivessem conhecimento dos elementos químicos na tabela periódica, que a gente vai ver isso sim durante o ano letivo, se Deus quiser, nas aulas presenciais, Deus permita, certo? Porque tendo conhecimento dos elementos químicos, vocês vão saber quais são os elementos aí, o que é que está formando substância, se é simples, se é composta ou se é um elemento químico. No livro de vocês, com certeza, tem tabela periódica. Quem tiver a curiosidade, principalmente nesse tempo de pandemia, que está muito tempo sem fazer nada, dá uma olhadinha lá na tabela periódica e vai conhecendo já o nome e o símbolo dos elementos químicos, que já vai facilitar para esse tipo de conteúdo. Ok? Vamos agora para a oitava questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e os componentes que tem nesses sistemas. O número de fases em cada um é... Aí está perguntando, no sistema 1 que tem o quê? Óleo, água e gelo, certo? No sistema 2 que temos água gaseificada, não é uma água comum, é uma água com gás e gelo. E o terceiro sistema temos o quê? Uma água salgada, gelo, óleo e granito. Aí não está perguntando o número de substâncias que tem em cada um desses sistemas, certo? Está perguntando o número de fases, ou seja, o que a gente vê a olho nu. São quantas fases? Uma só, duas, três? Vai depender da quantidade de fases que a gente vai ver nesse sistema. No sistema 1, a gente tem a primeira fase que está abaixo, que é o quê? A água. Olhando de baixo para cima, beleza? A primeira fase do sistema 1, de baixo para cima, é a água. A segunda é o quê? Os cubinhos de gelo. E a terceira fase seria o quê? O óleo. Então, aí a gente tem 3 fases no sistema 1. No sistema 2, temos o quê? De baixo para cima também temos água. Dentro da água, formando também visível os gases, outra fase, certo? 2 fases já. E acima da água, a densidade da água sólida é menor que a água líquida, fica flutuando, temos o gelo. Então, assim, a gente tem 3 fases também no sistema 2. Água líquida, água sólida e os gases. E no sistema 3, temos quais substâncias? Temos embaixo, pelo peso, o granito, a água, o gelo e temos o óleo. Então, assim, a gente tem 4 fases. Então, olhando dentre as opções que vai ter que ter 3, 3 e 4, qual seria a opção letra B de bola? Espero que vocês tenham acertado, beleza? E a nona questão é mais simples ainda que a outra, porque na nona quase não tem substâncias aí misturadas. Então, diz: considerando os sistemas abaixo, onde no recipiente tem só água, no outro tem água misturada com o etanol, que é o álcool que a gente utiliza, e no terceiro sistema temos água e óleo. Para dizer quantas fases tem. A água sozinha é uma fase só, então uma fase, certo?
No 2, água com o álcool, quando se mistura, que é justamente o que a gente está comprando e usando muito agora nesse período de pandemia, a gente também só vê uma única fase. Mesmo estando misturado ou tendo duas substâncias, mas a gente só vê uma fase. Então, é uma mistura homogênea e a gente só vê uma fase. E a terceira, água e óleo. A gente sabe que não se mistura em função da polaridade, certo? Então, por não se misturar, a água fica embaixo por ter densidade maior e o óleo fica acima por ter densidade menor. Então, a gente vai ter duas fases, certo? E assim a gente diz que tem, na resposta, duas fases. Então, ficou uma fase e duas fases. E para finalizar, temos aí a 10ª questão. Diz: um sistema formado por água, açúcar dissolvido na água, álcool comum, limalha de ferro e carvão apresenta quantas fases? Veja, a gente bota no recipiente a água. Depois da água a gente coloca o que? Açúcar e mexe. Ou senão, se a gente nem mexer, com o tempo ele vai o que? Essa água, os grãos da água vai o que? Se dissolver, não é isso? Álcool. Se a gente esperar, nessa aí vai ficar uma única fase com 3 misturas, ó, água, açúcar e álcool. Depois coloca limalha de ferro, aí já vai ficar uma outra fase, certo? Porque a limalha vai ficar depositada no final do recipiente, certo? E depois ainda coloca o carvão, então aí já vai ter a fase ou a observação a olho nu do carvão. Então assim, embora tenha 1, 2, 3, 4, 5 substâncias, mas visível a olho nu, quando se mistura a gente só vai ver o quê? 3, que vai ser a mistura de água, açúcar com álcool, fazendo uma fase só, a fase da limalha e a fase do carvão. Então assim vai ser o quê? Um recipiente com 3 fases, ok? Então a opção seria a opção C de casa. Então assim a gente finaliza, certo? Essa parte de substância pura, simples, substância pura composta e, no caso, as misturas. Dê uma relida, reveja no que erraram para ver que a partir dessas explicações que eu fiz durante a correção, se vocês conseguem entender, certo? E espero que vocês se cuidem, continuem em casa até, com a bênção de Deus, acabar essa pandemia e a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais. Cheiro grande, tô com saudade de vocês, viu? Bye, bye.